inventou a raquete elétrica acertou na mosca. O cara que inventou o espelho fez todo mundo refletir. Já o cara que inventou o binóculo enxergou longe. O cara que inventou o lençol tava coberto de razão. O cara que inventou a padaria transformou sonhos em realidade. E o cara que inventou o elevador subiu na vida. Isso é um show silencioso. Cada pessoa usa um fone de ouvido e escuta a música ao mesmo tempo, só que sem realmente ter barulho. E parece muito legal, até você tirar a música. Coreanos falam uma gíria em português. Na Coreia do Sul, quando uma pessoa quer mostrar que gostou de alguma coisa, fala tá bom. Tá bom, tá bom, tá bom. Isso realmente é tá bom em português. Porque em 1980, uma marca de suco fez essa propaganda, em que eles vinham pro Brasil mostrar as laranjas que eles usavam. Aí o cara prova o suco e fala Tá bom. Mas o comercial fez tanto sucesso que todo mundo começou a falar tá bom. Os coreanos falam uma gíria em português. Na Coreia do Sul, quando uma pessoa quer mostrar que gostou de alguma coisa, fala tá bom. Tá bom, tá bom, tá bom. Isso realmente é tá bom em português. Porque em 1980, uma marca de suco fez essa propaganda, em que eles vinham pro Brasil mostrar as laranjas que eles usavam. Aí o cara prova o suco e fala Tá bom. Mas o comercial fez tanto sucesso que todo mundo começou a falar tá bom. Os coreanos falam uma gíria em português. Na Coreia do Sul, quando uma pessoa quer mostrar que gostou de alguma coisa, fala tá bom. Tá bom, tá bom, tá bom. Isso realmente é tá bom em português. Porque em 1980, uma marca de suco fez essa propaganda, em que eles vinham pro Brasil mostrar as laranjas que eles usavam. Aí o cara prova o suco e fala Tá bom. Mas o comercial fez tanto sucesso que todo mundo começou a falar tá bom. Deixou um segredo na Coca-Cola. Quando ele começou a tirar o rótulo, ninguém entendeu nada. Mas ele sabia que tinha algo escondido ali. Se você puxar no lugar certo, esse rótulo se transforma e vira um laço de presente de Natal. Só 1% das pessoas passa nesse teste de memória. Em 10 segundos, um desses objetos vai sumir. E você precisa ter a memória boa o suficiente pra saber qual foi. Pode parecer fácil, mas precisa de muito mais atenção do que você imagina. Agora, presta atenção nessa bandeja e comenta qual dos 6 objetos não tá mais aqui. O braço dele é feito de Lego. Enquanto brincava, o menino de 9 anos que nasceu sem braço juntou os blocos pra fazer uma prótese. Ela não funcionava de verdade, mas ele continuou tentando. E anos depois, ele realmente conseguiu fazer um braço que se mexe. Consegue pegar as coisas e até fazer flexões. Essa é a maior banana do mundo. Ela pode chegar a ter 45 centímetros e ter a grossura de um braço. Começou uma, deixa uma pessoa alimentada pro dia inteiro. E dizem que o gosto dela é meio ruim. Essa foto tá me enlouquecendo. Isso aqui é um lago ou um muro? Porque metade das pessoas acha que isso é água, mas a outra metade tem certeza de que é só um muro branco. Essa tesoura corta papel, mas não cabelo. Ela é feita pra crianças que têm o costume de cortar o próprio cabelo. Pra evitar isso, essa lâmina é mais grossa. E por isso ela não consegue segurar nada que seja mole. O papel fica duro na hora que você segura. E ela corta de boa. Mas quando encosta no cabelo ou na pele, ela desliza e não corta nada. Ela precisa ficar com a boca fechada 24 horas por dia. Não dá pra comer comidas sólidas e muito menos falar. Escovar os dentes é impossível, mas você ainda precisa limpar eles. E por isso tem que usar Listerine toda hora. E ela tem que ficar assim por 30 dias. Porque quebrou o queixo e não pode mexer esses ossos. E tava fazendo uma reportagem sobre um cara que fez uma cesta de costas sem olhar. E tava falando o quanto incrível e impossível isso era. Mas quando ele foi explicar o que aconteceu, fez igual. Se você encontrar essa fruta nojenta, não jogue fora, porque ela esconde um tesouro. Ela parece podre, tem um cheiro nojento. E mesmo quando tá fresca, o seu gosto é de estragada. Mas dentro dela tem um segredo que faz ela valer muito. Se você lavar as sementes e secá-las no sol, vira um aperitivo muito gostoso e caro. Cara, apareceu no meio dessa coreografia de dança, mas disfarçou de um jeito genial. Essa apresentação tava acontecendo numa esteira de aeroporto. Só que o aeroporto continuou funcionando normal. E um cara não percebeu a coreografia e resolveu usar a esteira enquanto elas estavam dançando. E ao invés de sair correndo, ele imitou elas perfeitamente. Esse cantor errou feio, porque prometeu deixar uma marca de mão em todos os seus discos sem parar por 24 horas. No começo ele tava tranquilo, mas depois de só algumas horas ele já não tinha energia. O braço tava doendo, a sua mão tremendo, mas ele não parou. Depois de 11 horas ele mal conseguia se mexer, mas de algum jeito conseguiu continuar por causa da sua promessa. E depois de 24 horas e 42 minutos ele deu a última mãozada. Quanto tempo leva pros atores se transformarem nos seus personagens? O Jamie ficava 7 horas parado pra se transformar no Vecna de Stranger Things, pra colocar muitas próteses e muita maquiagem. E eles quase não usaram computação gráfica pra ele. Em Wicked, pra Cynthia virar a Elphaba, eles precisaram criar uma tinta verde do zero. E depois que conseguiram, ela levava 2 horas pra ficar pronta todo dia. E pra tirar, demorava 45 minutos. O Voldemort de Harry Potter levava 3 horas todo dia pra se transformar no vilão. E não tiraram o nariz dele. Isso era computação. Mas a pior transformação era do Jacob Elord se transformando no Frankenstein. O processo levava 11 horas por dia, porque quase todo o rosto e corpo eram cobertos por próteses. Essa mulher achou um cofrinho num bazar. Ela comprou ele por só $10 e tava curiosa pra ver se tinha algo dentro. Ele parecia velho e de criança, mas quando ela chegou em casa, finalmente abriu. Ela primeiro achou um monte de sacola plástica amarrada, mas quando finalmente tirou elas, achou um monte de dinheiro, todos amarrados
amarrados com um elástico de cabelo. E quando ela contou, deu mais de 10 mil reais. Ela descobriu como sempre ganhar na máquina de bichinho. No começo, parece que ela só vai pegar com a garra normalmente. Mas a gênia não espera ela descer e ganha o bicho do seu jeito. E dos insanos que ladrões foram presos. Queriam prender um cara, mas não podiam porque ele era menor de idade. Aí a polícia foi na casa dele no seu aniversário, com bolo e Coca-Cola. O que acontece se você ligar para telefones que aparecem nos filmes? Ligando pro número da pizzaria de Stranger Things, o Argyle atende, falando exatamente o que ele fala na série. We make everything fresh here at Surfer Boy except for our pineapple, which comes from a can. O número que aparece no cartão de Squid Game era o número real de um cara que não tem nada a ver com a série. Ele recebia mais de 4 mil ligações por dia e processou a Netflix. Mas se você ligar para a empresa de encanação que o Mario trabalha, eles realmente atendem e falam isso. Thank you for calling Super Mario Brothers Plumbing. It's me, Luigi. E se você ligar pro número da Lucy de Meu Malvado Favorito 2, ninguém atende. O que acontece se você ligar para telefones que aparecem nos filmes? Ligando pro número da pizzaria de Stranger Things, o Argyle atende, falando exatamente o que ele fala na série. We make everything fresh here at Surfer Boy except for our pineapple, which comes from a can. O número que aparece no cartão de Squid Game era o número real de um cara que não tem nada a ver com a série. Ele recebia mais de 4 mil ligações por dia e processou a Netflix. Mas se você ligar para a empresa de encanação que o Mario trabalha, eles realmente atendem e falam isso. Thank you for calling Super Mario Brothers Plumbing. It's me, Luigi. E se você ligar pro número da Lucy de Meu Malvado Favorito 2, ninguém atende. As coisas que seus professores não podem fazer. Seus professores não podem encostar em você pra te punir, te dar tapa, soco, não. Eles também não podem jogar coisas em você, mesmo que seja uma borracha, caneta, giz. Em mim já jogaram uma lata de refrigerante. Também não é permitido confiscar nada permanentemente. Se você estiver usando um boné, o professor não pode pegar e nunca devolver. Mesma coisa com o celular. Por fim, também não podem te obrigar a ficar na sala depois que a aula acabou. Eles até podem pedir, mas não podem te prender. Respeitem seus professores, mas saibam seus direitos também. Mais coisas que seus professores não podem fazer. Seus professores não podem encostar em você pra te punir, te dar tapa, soco, não. Eles também não podem jogar coisas em você, mesmo que seja uma borracha, caneta, giz. Em mim já jogaram uma lata de refrigerante. Também não é permitido confiscar nada permanentemente. Se você estiver usando um boné, o professor não pode pegar e nunca devolver. Mesma coisa com o celular. Por fim, também não podem te obrigar a ficar na sala depois que a aula acabou. Eles até podem pedir, mas não podem te prender. Respeitem seus professores, mas saibam seus direitos também. Quantas pizzas você precisa comer pra dar prejuízo num rodízio? O custo médio de uma pizza de 8 pedaços é mais ou menos R$ 28, que dividindo daria R$3,50 por pedaço. Já o rodízio custa R$70 em média. Se o rodízio custa R$70, é como se você estivesse comprando 20 pedaços. Então, se você comer até 20 pedaços, o restaurante não perde nada. Mas comendo 21 vai dar prejuízo. Quantas pizzas você precisa comer pra dar prejuízo num rodízio? O custo médio de uma pizza de 8 pedaços é mais ou menos R$28, que dividindo daria R$3,50 por pedaço. Já o rodízio custa R$70 em média. Se o rodízio custa R$70, é como se você estivesse comprando 20 pedaços. Então, se você comer até 20 pedaços, o restaurante não perde nada. Mas comendo 21 vai dar prejuízo. Quantas pizzas você precisa comer pra dar prejuízo num rodízio? O custo médio de uma pizza de 8 pedaços é mais ou menos R$28, que dividindo daria R$3,50 por pedaço. Já o rodízio custa R$70 em média. Se o rodízio custa R$70, é como se você estivesse comprando 20 pedaços. Então, se você comer até 20 pedaços, o restaurante não perde nada. Mas comendo 21 vai dar prejuízo. Em 2020, esse cara chamado Josh fez um grupo com vários outros caras chamados Josh. Ele então mandou uma coordenada e uma data, para que todos eles se encontrassem e lutassem entre si. Quem ganhasse poderia ficar com o nome e os outros teriam que mudar. E um ano depois da mensagem, isso aconteceu. Vários Joshes lutando pelo próprio nome com macarrões de piscina. E quem ganhou, você se pergunta? Esse menino de 4 anos, que foi coroado o rei dos Joshes. Em 2020, esse cara chamado Josh fez um grupo com vários outros caras chamados Josh. Ele então mandou uma coordenada e uma data, para que todos eles eles se encontrassem e lutassem entre si. Quem ganhasse poderia ficar com o nome e os outros teriam que mudar. E um ano depois da mensagem, isso aconteceu. Vários Joshes lutando pelo próprio nome com macarrões de piscina. E quem ganhou, você se pergunta? Esse menino de 4 anos, que foi coroado o rei dos Joshes. Em 2020, esse cara chamado Josh fez um grupo com vários outros caras chamados Josh. Ele então mandou uma coordenada e uma data, para que todos eles se encontrassem e lutassem entre si. Quem ganhasse poderia ficar com o nome e os outros teriam que mudar.
chegar. E 1 ano depois da mensagem, isso aconteceu. Vários Joshes lutando pelo próprio nome com macarrões de piscina. E quem ganhou, você se pergunta? Esse menino de 4 anos, que foi coroado o rei dos Joshes. Surgiram as superstições. Começaram a falar que quebrar espelhos dá azar, porque eles eram feitos com mercúrio, que é tóxico. Então, se ele quebrasse, soltava vapores que eliminavam uma família inteira. E 7 anos é o tempo que esse envenenamento levava pra fazer efeito. Passar debaixo da escada era bem perigoso, porque era comum cair em ferramentas pesadas de cima dela, que caía na cabeça das pessoas e levava elas de arrasto. Começaram a bater na madeira como uma forma de testar a resistência de prédios e casas, antes de entrar neles. Se o som fosse oco, a madeira podia estar podre ou fraca, e podia cair em cima de você. Por fim, derrubar sal era considerado uma sorte, porque sal era extremamente caro. Então, derrubar ele significava rasgar dinheiro, que é azar pra caralho. Como surgiram as superstições? Começaram a falar que quebrar espelhos dá azar, porque eles eram feitos com mercúrio, que é tóxico. Então, se ele quebrasse, soltava vapores que eliminavam uma família inteira. E 7 anos é o tempo que esse envenenamento levava pra fazer efeito. Passar debaixo da escada era bem perigoso, porque era comum cair em ferramentas pesadas de cima dela, que caía na cabeça das pessoas e levava elas de arrasta. Começaram a bater na madeira como uma forma de testar a resistência de prédios e casas, antes de entrar neles. Se o som fosse oco, a madeira podia estar podre ou fraca, e podia cair em cima de você. Por fim, derrubar sal era considerado uma sorte, porque sal era extremamente caro. Então, derrubar ele significava rasgar dinheiro, que é azar pra caralho. Esse restaurante tem projetores no teto que mostram um mini-chefe preparando o prato que você pediu. E ele é perfeitamente sincronizado com o tempo que demora pro seu prato ficar pronto. Ele passa por todos os ingredientes. E assim você sabe que tá perto da sua comida chegar. E no momento que a animação termina, sua comida chega. Se os animais tivessem olhos na frente. Pombo, com um olho na frente, ficou bem mais simpático. Deus, faz a próxima leva assim. Viado, parece as pessoas que usam óculos quando tiram o óculos. Cabra, não. Obrigada. Vaca, ficou qualquer coisa menos uma vaca. Cachorro. Tá, até que é bonitinho. Galinha. Eu acho que as aves são os que ficam melhores desse jeito. Coisa mais fofinha. Golfinho. Hoje eu não durmo. Você também sente que o mundo era mais colorido antes? É porque ele era. Quando a gente é criança, a lente que fica no seu olho chamada cristalino é completamente transparente. E as células que veem cor são muito sensíveis. Mas quando a gente cresce, essa lente muda e a gente vê as cores menos vibrantes.